Bom dia, crianças. Eu sou Fafá. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, dessa vez com as turmas do quinto ano. E o tema da aula é o processo de urbanização no Brasil. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente, como vocês podem observar no gráfico aí. A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE. Isso quer dizer que a cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos, como vocês estão vendo aí nesse gráfico que mostra a taxa de urbanização por região de 2015. O crescimento dos espaços urbanos e da população urbana se intensificou com a industrialização do Brasil. Geralmente, as indústrias se localizam onde há disponibilidade de energia, boa rede de transportes e de comunicações e trabalhadores especializados. Esses elementos são muito importantes para o bom funcionamento das indústrias. Além desses elementos, as indústrias precisam também de consumidores para os produtos que fabricam. Boas vias de circulação permitem levar as matérias-primas para as indústrias e também os produtos fabricados até os pontos de venda. Do mesmo modo, um local bem servido de rede de transportes facilita o deslocamento dos trabalhadores. Por essas razões, as indústrias se concentram principalmente nas áreas urbanas, pois é nessas áreas que elas encontram a maioria dos elementos que atendem às suas necessidades. A industrialização brasileira teve início no Sudeste. Até o fim do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil eram importados de outros países. Foi somente no início do século XX que a industrialização brasileira se desenvolveu. A maior parte das indústrias se concentrou na região Sudeste, onde era praticada a cafeicultura. A cafeicultura gerou as condições necessárias para a industrialização brasileira: acúmulo de dinheiro, formação de mercado consumidor e disponibilidade de mão de obra. A exportação de café permitiu a acumulação de dinheiro. Esse dinheiro seria utilizado mais tarde na compra de máquinas e na instalação de indústrias. O trabalho livre e remunerado, que substituiu o trabalho escravo, formou um mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para os produtos que seriam fabricados. Muitos imigrantes que trabalhavam nas lavouras de café, principalmente italianos, tinham conhecimento sobre produção industrial, garantindo mão de obra qualificada para as indústrias. A intensa industrialização da região Sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 50. Muitos trabalhadores foram atraídos pelos empregos oferecidos nas indústrias e em outros setores da economia, como a construção civil e o comércio. Atualmente, o Sudeste é a região mais urbanizada no Brasil. De acordo com o IBGE, 93% dos habitantes dessa região viviam em cidades em 2015.
As cidades do Sudeste que mais cresceram e se urbanizaram foram as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e a cidade de Belo Horizonte. O êxodo rural e a urbanização brasileira. A urbanização brasileira foi impulsionada pelo êxodo rural, que é a intensa migração de pessoas do campo para as cidades. A mecanização do campo, isto é, o uso de máquinas e equipamentos na produção agropecuária, foi uma das causas do êxodo rural. Essa mecanização possibilitou um grande aumento da produtividade, mas também foi responsável pelo desemprego de muitos trabalhadores rurais. Essas máquinas realizavam a colheita de uma grande quantidade de grãos. Em pouco tempo, ela faz o trabalho que muitos trabalhadores rurais demoravam dias para realizar. Ou seja, um trabalhador capaz de usar esse tipo de máquina substitui muitos trabalhadores que antes faziam a mesma tarefa. Então, eles, desempregados e sem condições de garantir o seu próprio sustento e o de sua família, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo e migraram para as cidades. Então, esses migrantes buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviços que se desenvolviam rapidamente nas cidades. Então, vocês observaram aí o nosso conteúdo e vocês vão realizar as atividades que estão nas seguintes páginas, 64 e 65. Até a próxima aula, meus amores.